Olá, gente! Hoje iremos falar sobre as aplicações das leis de Newton. Lembrando que na aula passada a gente viu as leis de Newton, enunciamos as três leis de Newton e vimos que as leis de Newton estão relacionadas com forças. Então hoje a gente vai falar alguns tipos de força, a gente vai estudar um pouco mais detalhadamente a força-peso, a força normal, a de atrito, a força de tração e a força elástica, ok? Então, a força-peso é uma força de atração gravitacional que a Terra faz sobre todos os corpos em sua superfície. Então, qualquer corpo de massa m que esteja na superfície da Terra, ele é atraído para o centro da Terra por uma força, que é uma força-peso, que é dada de acordo com a segunda lei de Newton. Nós vimos que força era igual a massa vezes aceleração, então eu substituo força, o F, pelo P, que representa a força-peso, e o A gente muda por aceleração gravitacional. Então, a minha força-peso vai ser dada como sendo mg. Então, a força-peso é a força de atração que a Terra faz sobre todos os corpos em sua superfície, onde matematicamente é dada por mg. A força normal, ela é uma força de reação que a superfície faz sobre um corpo para outro corpo que esteja em contato com ela. E essa força é sempre perpendicular. Então, considera que uma caixa que está sobre uma mesa. Então, sobre essa caixa vai agir a força-peso, que é a força que a Terra age sobre esse corpo de massa m. Como essa caixa está em contato com a superfície da mesa, então a superfície da mesa vai aplicar uma força sobre essa caixa, perpendicular a ela, que é a força normal. Para o caso de um plano inclinado, a força, lembrando que a força normal é sempre perpendicular à superfície. Então, eu tenho um plano inclinado aqui, mas a força normal é perpendicular a essa outra superfície, que é a superfície do plano inclinado. A força de atrito é uma força extremamente importante para nós, seres humanos. Então, graças a ela a gente consegue andar facilmente. Imagine só, se não houvesse atrito, imagine uma pista de gelo. Então, não é fácil você se mover numa pista de gelo, porque o atrito entre seus pés e a pista é muito pequeno. Então, você vai ter dificuldade de se movimentar. Já no solo no solo normal aqui, o atrito entre a superfície e nossos pés é um atrito que dá para a gente se deslocar. Então, a força de atrito, ela se origina interatomicamente, ou seja, você tem um livro aí em cima da mesa, que é esse caso, ó. Se você olhar a olho nu, você não vê, você vê duas superfícies perfeitamente lisa. Mas se você olhar microscopicamente, então vai haver rugosidade entre essas duas superfícies. E é essa rugosidade que é responsável pelo atrito. Quanto mais rugoso o material, maior vai ser o atrito entre esses dois objetos. E podem existir dois tipos de atrito: o atrito cinético e o atrito estático. Para que haja atrito, basta que tenha movimento relativo entre os corpos. Então, o atrito cinético é quando o corpo está em movimento. Então, o corpo está em movimento, existe um atrito cinético. E um corpo estático é um corpo onde o corpo está em repouso, mas existe a iminência desse corpo entrar em movimento. Então, esse é o tipo de atrito estático. O corpo está parado, mas a qualquer momento ele pode se movimentar. Então, quanto mais rugosa for as superfícies, maior será a força de atrito entre elas, já que a aderência entre essas duas superfícies vai ser muito maior. Quanto maior a aderência, ou seja, quanto mais elas se encaixam, maior é a dificuldade de quebrar essas soldas entre as superfícies. Então, uma superfície, para você deixar uma superfície lisa, você tem que eliminar essas imperfeições, polindo a superfície. Então aqui, ó, eu tenho uma lixa e tenho um acrílico, aqui, isso aqui é a lixa de papel e isso aqui é o acrílico. E em cima eu tenho um peso metálico nos dois casos. Observe, ó, são duas superfícies. Observe que a lixa ela tem maior rugosidade do que o acrílico, então é mais fácil você movimentar
o peso metálico no acrílico do que numa lixa de papel. Então, a força de atrito, qual é a direção dela? Qual é o sentido? Qual é o módulo dela? Então é o seguinte, ó, imagine que você está empurrando uma caixa, ok? E essa caixa começa a se movimentar nessa direção aqui, da esquerda para a direita. Então a direção dessa força de atrito, ela vai ser sempre paralela ao movimento. Isso aqui foi experimentalmente, certo? Isso aqui são conclusões experimentais, tirado a partir de experiências. O sentido da força de atrito é sempre contrário ao movimento. Então, por que quando eu jogo uma bola, depois de a bola andar 10 metros, ela para? Porque o atrito, que é uma força contrária ao movimento, faz com que essa velocidade vá diminuindo, diminuindo até ser igual a zero e, consequentemente, a bola pare. Então, o sentido da força de atrito é sempre contrário ao movimento. Já o módulo, que é o valor numérico, como eu falei para vocês, quanto mais quanto mais rugoso o material, maior a aderência. Então, a força de atrito ela é proporcional a esse μ, esse letra grega aqui, que é o coeficiente de atrito, e que depende do material. Daqui a pouco tem uma tabela aqui, ó. Daqui a pouco eu mostro. E esse coeficiente de atrito muda de material para material, ou seja, materiais mais rugosos, esse μ é maior. Material menos rugoso, esse μ aqui é menor. E o N é a normal, a força normal que a gente viu lá atrás. Então, a normal é uma força de contato. Então, significa dizer que quanto mais aderente for o material, maior vai ser a força de atrito. Então, isso aqui é o módulo da força de atrito. Então, vamos supor o seguinte, eu tenho um bloco em cima de uma caixa no piso, aí vai ter a força peso agindo sobre esse bloco, puxando para baixo. Aí o piso vai aplicar uma força normal perpendicular nessa caixa. Aí existe aqui atrito entre as duas superfícies, então isso aqui vai ser a força de atrito. E eu vou empurrar essa caixa para fazê-la se movimentar. Então é o seguinte, enquanto essa força que eu estiver aplicando for menor do que a força de atrito, esse bloco vai permanecer em repouso. A partir do momento que essa força que eu estou aplicando consegue vencer o atrito, então esse corpo começa a se movimentar. Então, que já falei, né? Existe o atrito estático e o atrito cinético. O atrito estático, você precisa de uma força muito maior não, maior, para tirar o corpo do repouso do que para mantê-lo em movimento. Então, assim, você aplica uma força, tem um gráfico aqui, tá aqui, ó. Você aplica uma força máxima para o corpo estar parado, sem movimento. Aí você aplica uma força máxima para tirar esse corpo do repouso. Mas para mantê-lo em movimento, essa força é um pouco menor. Então, o que é que significa dizer? Significa que para você tirar o corpo da inércia, ou seja, tirar o corpo do repouso, você precisa aplicar uma força máxima, mas para mantê-lo em movimento, você não precisa aplicar essa força máxima, pode ser uma força um pouco menor. Então, voltando para cá, a força de atrito estático ela é maior do que a força de atrito cinético, porque, como mostra lá o gráfico, para você manter o movimento, você precisa de uma força menor, ou seja, você quebrou aquela inércia. O que é a inércia? É a resistência à mudança. Aí, aqui, ó, eu tenho uma tabela, certo, de alguns materiais, e observe que aqui, ó, tem um Mi para os materiais, o Mi estático de alguns materiais e o Mi cinético de alguns materiais. Se eu botar duas superfícies de aço com aço, o Mi, o coeficiente de atrito estático, é maior do que o cinético. Um alumínio e um aço, o coeficiente de atrito estático, desculpe, é maior do que o cinético, e assim para todos os materiais. Então, comprovando que é mais difícil tirar um corpo do repouso do que mantê-lo em movimento. Aqui, ó, tem um bloco, mais um exemplo, um bloco paradinho. Então, vai ter a normal, né? Está em contato com a superfície, tem a normal perpendicular à superfície, e está na superfície da Terra, tem a força peso,
Então, eu amarro aqui uma corda sobre esse bloco e começo a puxar. Então, quando eu amarro uma corda, surge uma nova força, que é a atração, que a gente vai ver daqui a pouco. À medida que eu vou puxando, surge uma força de atrito aqui contrário a esse possível movimento. Como essa tração não colocou esse bloco em movimento, significa que essa tração, que é uma força que eu estou aplicando, é menor do que a força de atrito estático. À medida que eu aumento a tração, e esse bloco entra em movimento, aqui eu vou ter uma velocidade, significa dizer que essa tração conseguiu vencer a força de atrito estático. E nesse momento, eu deixo de ter uma força de atrito estático e passo a ter uma força de atrito cinético. Então, eu vou ter o movimento, a força de atrito cinético, se você olhar por essa setinha aqui, é menor do que a setinha do estático, porque a força é menor, e agora o bloco está em movimento. Esse gráfico aqui eu já falei. Então, aqui, vamos ver quem é esse coeficiente de atrito estático. Então, imagina aí, pegue aqui um livro, ok? No plano. Aí, se eu inclinar isso aqui, ó, vai ter um momento que vai haver movimento, não é isso? Então, a partir de que ângulo eu vou ter o movimento desse mouse? Então, é o seguinte, eu vou ter aqui, ó, tá aqui o meu bloco, e eu vou fazer aqui o diagrama de força. Lembra o que é diagrama de força? Só para eu saber quais são as forças que agem sobre o meu corpo. Então, aqui eu tenho um plano inclinado, e aqui, ó, se tem uma massa, então tem a força peso, mg. Se tem contato com a superfície, tem a normal. Se tem rugosidade, então aqui, ó, o F tem uma força de atrito estático, ok? Só que a minha força peso, se eu coloco aqui um eixo Y e coloco aqui um eixo X, então eu observo que essa minha força peso está formando um ângulo θ com o meu eixo Y. Então significa dizer que eu tenho que decompor essa força. Vou decompor essa força peso em P de Y, que vai ser quem? P de Y vai ser cateto adjacente por hipotenusa, então vai ser o peso, que é mg cosseno de θ, e ele também vai ter uma componente em x, que vai ser essa parte aqui, ó, cateto oposto por hipotenusa, que fica mg seno de θ. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer que o somatório das forças em y vai ser igual ao quê? Lembrando que eu estou aplicando a segunda lei de Newton, então eu vou dizer que o somatório das forças é igual a massa vezes a aceleração. Então, primeiro, aplicando as forças em y, eu tenho o quê? Quais são as forças que eu tenho em y? Eu tenho aqui, ó, a normal, e embaixo eu tenho a componente da força peso em y, que é mg cosseno de θ. Não tem movimento para cima e para baixo, então a aceleração para cima e para baixo é nula. Então, eu vou dizer que o somatório das forças em y vai ser igual a zero. Então, fica normal menos mg cosseno de θ. Aí, como tá igual a zero, eu passo aqui o menos mg cosseno de θ para o outro lado. Então, fica aqui o quê? Que a normal é igual a mg cosseno de θ. Ou só pelo gráfico, a importância do gráfico. Só pelo gráfico eu sei que a normal está equilibrando essa força aqui, mg cosseno de θ, já que não tem movimento para cima e para baixo desse meu corpo. Faço a mesma coisa para o eixo x. Vou aplicar a segunda lei de Newton, que é o quê? Força é igual a massa vezes aceleração para o eixo x. Então, no eixo x eu tenho quem? Eu tenho aqui a componente do peso em x, que é mg seno de θ, e como o meu bloco ainda está em repouso, eu quero saber o momento em que, a partir de que momento ele começa a se movimentar. Então, na iminência ao movimento, então eu vou dizer que essa força peso, que eu estou dizendo que para a direita é positiva, vai ser igual a força de atrito. Então, fica mg seno de θ menos a força de atrito é igual a zero. Então, eu coloco a força de atrito para o outro lado, então fica mg seno de θ vai ser igual à força de atrito. Mas quem é a força de atrito? Não é mi vezes a normal? Quem é a normal? A normal eu encontrei aqui, ó, mg cosseno de θ. Então, eu substituo a normal pelo que eu já encontrei, então eu vou dizer que mg seno de θ vai ser igual a mi. Mi vem de onde, gente? Da definição de força de atrito, que é mi vezes a normal. A normal eu encontrei na primeira equação.
Então, eu corto o mg com mg, vai sobrar quem? Que mi, que é o coeficiente de atrito, vai ser igual a cosseno está multiplicando aqui, passa para cá dividindo. Então, fica seno sobre cosseno é igual a tangente. Então, o coeficiente de atrito estático vai ser igual a tangente do ângulo. Então, eu encontrei aqui quem é o coeficiente de atrito estático, que vai ser igual a tangente do ângulo do meu plano inclinado. E aqui, ó, só mais uma vez o gráfico mostrando. Exemplos de atrito no nosso cotidiano. A gente só consegue andar graças ao atrito entre a superfície do nosso pé e o solo. Então, quando você está andando, você pressiona o chão, empurrando para trás, e o chão, pela terceira lei de Newton, o empurra para frente. E isso se dá devido ao atrito entre as duas superfícies, ou seja, devido à rugosidade entre o pé e o solo. E outra aplicação extremamente importante é porque quando um carro está fazendo uma curva, ele não sai pela tangente. Ele não sai pela tangente devido ao atrito entre a superfície do solo e os pneus. Por isso que é tão importante não andar com pneus careca, porque tem que haver esse atrito entre a superfície e o pneu. Caso não haja, o carro sai pela tangente. Então, é graças ao atrito que o carro consegue fazer uma curva. A força seguinte é a força de tração. A força de tração é uma força que existe quando você trabalha com fios ou com corda. Então, aqui nós temos alguns exemplos. Eu tenho um bloco que está ligado a uma superfície através de um fio. Então, o que é que acontece? Eu posso dizer que em cada extremidade desse fio vai surgir uma tração. E essa tração, em cada extremidade, ela tem mesmo módulo, mesma direção, mas sentido contrário. Então, eu tenho uma tração aqui que está segurando o bloco e tem uma tração aqui que está fazendo uma pressão sobre a superfície aqui, ok? Já quando eu tenho esse exemplo aqui, então, como eu falei, a atração acontece em fios e ela se dá em pares. Então, aqui, ó, essa parte da extremidade da corda está segurando o bloco. Então, aqui, ó, daqui para cá, não está aparecendo, mas tem uma atração na mesma direção, que é aqui a vertical, apontando de cima para baixo, e que tem mesmo módulo, mesma direção em sentido contrário que essa tração aqui. Aqui vai haver essa bifurcação da minha tração. Então, essa tração aqui, que está apontando para baixo, ela tem que ter o mesmo valor da soma dessas duas. Então, como eu falei que em cada extremidade tem que ter uma tração, então aqui, ó, vai ter uma tração em mesmo módulo, direção e sentido que esse, mesmo módulo e direção, mas sentido contrário a isso aqui, e de forma análoga nesse caso aqui, certo? Então, eu tenho uma tração aqui eu tenho uma tração apontando para baixo, aqui eu posso dizer que a tração foi dividida, então eu tenho meia tração aqui, e aqui eu vou ter no sentido contrário, meia tração e meia tração. Já no caso, quando eu tenho polias, o sentido da polia é mudar a direção de transmissão da tração. Então, essa tração aqui, ó, estava sendo aplicada na minha direção horizontal. Só que essa polia, ela transmite integralmente essa tração para a minha vertical, certo? Então, eu posso considerar como sendo um aqui, ou outro aqui, ou para se ficar mais fácil visualizar, você considera um aqui, ó, uma tração nessa outra extremidade, que vai contrabalancear essas aqui de forma análoga a um aqui em cima. Novamente aqui, ó, em cada extremidade eu vou ter uma tração que a polia, o objetivo dela é mudar a direção dessa tração. Então, muda daqui para essa vertical. E, por último, a força elástica. Então, a força elástica é uma força associada ao deslocamento, comprimento ou distensão de uma mola. Você tem uma mola aqui e ela está relaxada. Você
aplico uma força aqui nessa extremidade, eu coloco um bloco aqui e vai haver uma distensão da mola ou uma compressão. Então, essa força que surge, ela é uma força elástica e ela é uma força contrária a essa distensão, porque na natureza todo sistema tende a procurar o estado de menor energia, que é o estado onde a mola está relaxada. Então, essa força elástica ela é proporcional a essa distensão ou esse compressão da mola, ok? Que nós chamamos de x. Na matemática, quando a gente tem uma proporcionalidade para transformar na igualdade, a gente iguala usando uma constante, que é a constante elástica da mola, que é K. O que é essa constante elástica da mola? É o quão mole ou o quão flexível ou quão dura é a mola. Então, se você pegar aí dois materiais que tem a mola na sua casa, seu caderno dos semestres anteriores, vocês vão ver que possivelmente essa mola vai ter elasticidade diferente. Então, a característica de quão dura essa mola pode ser dado por essa constante elástica. Então, é isso. Nós terminamos todos os tipos de forças, ok? Nós vimos força normal, força peso, força de tração, força de atrito e força de elástica. Agora a gente vai estudar o movimento circular uniforme, ok? Então, nós já vimos isso aqui lá no movimento em duas dimensões, que a aceleração centrípeta, nós provamos que era v ao quadrado sobre r, ok? E quando eu queria saber a aceleração centrípeta em termos de período, eu dizia que, sabendo a velocidade, o comprimento vai ser o quê? O comprimento disso aqui é 2πr. Então, velocidade é a circunferência, o comprimento, né? 2πr sobre o período, que o período é o tempo que ele leva para dar uma volta completa. Substituindo, a gente encontra isso aqui que eu já provei lá atrás, ok? Aí, vamos estudar agora a dinâmica do movimento circular, em alguns casos. Então, quando eu tenho um pêndulo cônico, o que é que vai acontecer? No pêndulo cônico, o que é um pêndulo cônico? É um pêndulo, ou seja, tem um fio aqui, um fio, e na extremidade ele vai ter um blocozinho de massa M que está preso a uma superfície, um teto, por exemplo. E ele vai estar em movimento aqui no plano. Então, aqui, essa parte cinza é um plano. Então, eu vou ter comprimento X e componente em X e componente em Y. Então, aqui, ó, o que é que eu tenho? Quais são as forças que agem nesse pêndulo cônico? Eu tenho um pêndulo, que é um fio ligado a essa massazinha, que está se movimentando nessa trajetória. Então, gente, quais são as forças que vai agir sobre esse meu pêndulo? Se ele tem massa, então vai ter a força peso agindo sobre ele. Para simplificar, tem aqui o diagrama. Então, sobre esse massa vai ter a força peso. E se ele tem corda ou fio, vai ter uma tração. Então, a tração, então eu vou ter quem? Vou ter a força peso e vou ter a tração. Só que a tração está formando um ângulo beta com o meu eixo Y. Então, significa dizer que essa força de tração ela vai ter uma componente em X e vai ter uma componente em Y. A componente em X é cateto oposto por hipotenusa, então vai ser a tração seno de beta, e a componente aqui no eixo Y vai ser F cosseno de beta, ok? Então, vou fazer o que eu fiz agora ali, quando eu coloquei o mouse em cima do livro, ok? Eu vou aplicar a somatória das forças, segundo a lei de Newton, para o eixo Y e vou aplicar para o eixo X. Como o eixo Y não tem movimento, então eu já consigo ver que a componente da tração em Y está equilibrando a força-peso. Então, o que está sendo responsável, a força responsável por esse movimento aqui é a componente da força em X. Então, vamos lá. O somatório das forças
é igual a massa vezes a aceleração. Como em y, a aceleração, o corpo não está se movimentando para cima e para baixo, então a aceleração é nula. Então, eu vou dizer que a força de cosseno de θ menos o trabalho vai ser igual a zero. Eu quero saber quem é a força, essa força aqui. Então, eu vou dizer que a força cosseno de beta é igual a o trabalho. Quem é o trabalho? O trabalho é igual a mg. Então, eu quero saber quem é F, o cosseno de beta vai para baixo. Então, a força é mg sobre cosseno de beta. Então, eu encontrei quem é a força. Sabendo quem é a força, eu vou aplicar novamente a segunda lei de Newton no eixo x. Então, o somatório das forças é igual a massa vezes aceleração. Qual é a força que está agindo em x? Somente a componente da tração em x, que é F seno de beta, que é igual a massa vezes a aceleração. Como o movimento ele tá sendo descrevendo uma trajetória circular, então a aceleração é a aceleração centrípeta. Então, ó, substituo aqui quem é F, mg cosseno de beta, seno de beta, e que a aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre r. Como eu quero saber com qual velocidade esse corpo está se movimentando, então dessa equação aqui eu vou isolar v, que é a velocidade. Então fica quem? Corto o m com m, aí fica o r vem para cá, seno sobre cosseno fica tangente, então fica G, né, porque o M foi embora, G, R, vem para cá, tangente de θ. Então, a velocidade no pêndulo cônico, ele vai ser igual a raiz de G, que é uma constante, o raio, que é fixo, tangente de θ. Então, a velocidade aqui no pêndulo cônico só depende desse ângulo aqui, já que G e R são constantes. Num carro, agora numa curva plana, o que vai acontecer? Qual a velocidade numa curva plana? Então, quais são as forças que agem sobre esse carro? Ele está em contato com a superfície, então vai ter uma normal aqui de baixo para cima. Ele tem uma massa, vai ter a força peso e vai ter a força de atrito aqui, que eu já falei, que é a força responsável por fazer com que ele não saia pela tangente. Então, fazendo o diagrama do corpo livre, em X eu tenho só a força de atrito, ó, força de atrito, aqui apontando para o centro. E em Y eu tenho a normal apontando para cima e a força peso apontando para baixo. Quero encontrar a velocidade do carro nessa curva plana. O que é que eu faço, gente? Receita de bolo. Novamente, eu aplico a segunda lei de Newton no eixo Y e depois no eixo X. Então, no eixo Y, quem eu tenho? Eu vou dizer que a normal menos a peso é igual a zero. Por que zero? Porque não vou ter aceleração para cima e para baixo. O carro não está em movimento no eixo Y. Então, eu posso dizer que a normal é igual ao peso. Quem é o peso? É só a massa vezes a aceleração gravitacional. Encontrei que é normal. Faça a mesma coisa para x. Eu vou dizer que o somatório das forças em x, que é só a atrito, vai ser igual a massa vezes a aceleração. Então, a força de atrito é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Ele está descrevendo o movimento circular. Então, eu sei que é a aceleração centrípeta, substituo aqui. E quem é a força de atrito? A força de atrito a gente viu que é μ, que é o coeficiente de atrito, vezes a normal. A normal eu encontrei quando eu apliquei as leis de Newton no eixo Y. Então, ó, substituindo aqui a normal por mg, eu corto a massa com a massa. Esse R está no denominador, vem para cá para o numerador. Aqui está o quadrado, fica a raiz. Então, a velocidade vai ser raiz de μ, que é o coeficiente de atrito, GR. Então, R é constante, o raio é constante, G é constante. Então, numa curva plana, a velocidade depende somente do coeficiente de atrito entre o pneu e o asfalto. Então, por isso é importantíssimo não andar com pneus careca. E mais um exemplo aqui, o carro numa curva inclinada. Então, esse aqui é um exemplo daquelas bicicletas que correm curvas inclinadas. Então, aqui vamos analisar quais forças agem sobre esse corpo. Então, ele tem uma massa, então tem a força peso puxando para baixo. Ele tem contato com a superfície, então ele vai ter uma normal perpendicular a ele. Então, ó,
Essa normal aqui está formando um ângulo beta com o meu eixo Y. E só, né? A força normal, e aqui eu vou ter a força normal, força peso, desculpe, e a força normal. Então, essa força normal, ela vai ter uma componente em X e uma componente em Y. De forma análoga, eu aplico a segunda lei de Newton aqui no eixo Y e depois no eixo X. Então, só por esse diagrama do corpo livre, para você ver como é importante o diagrama do corpo livre, você consegue visualizar que a única força que atua sobre esse corpo aqui no eixo X é a componente da normal no eixo X. Então, novamente, ó, eu aplico a segunda lei de Newton no eixo y, então vai ser a normal cosseno de beta é igual a força peso. Então, eu vou isolar quem é a normal, encontro isso aqui. E no eixo x, novamente, eu aplico que o somatório das forças é igual a massa vezes aceleração. Sendo que a única força aqui que age no eixo x é a componente normal da minha força aqui, ó, essa daqui. Então, vai ser igual a massa vezes aceleração. Novamente, eu tenho um movimento circular, então essa aceleração vai ser uma aceleração centrípeta. Substituo quem é a normal aqui. Seno sobre cosseno vai ser tangente. M eu corto com M. Então, a velocidade vai ser raiz disso aqui. Então, você observa que o carro numa curva inclinada, ele é muito parecido com o pêndulo cônico, a mesma velocidade, ou seja, depende só do ângulo entre o ângulo entre o carro e a estrada, porque esse ângulo aqui, ó, depende só desse ângulo aqui. Então, gente, vocês observam que todos os exemplos que eu resolvi aqui de dinâmica de um movimento circular é a mesma coisa. Você desenha o diagrama das forças que agem sobre o corpo, em seguida você aplica a segunda lei de Newton no eixo X ou no Y, depende do que você quer encontrar. Geralmente aqui o movimento é no eixo X, então a gente aplica primeiro no eixo Y para encontrar uma variável e substitui essa variável no meu eixo X, fazendo assim encontrar o que nós estamos procurando. Então, isso aqui nós acabamos de ver aplicações das leis de Newton, que são aplicações de forças no nosso cotidiano. Qualquer dúvida, eu vou estar à disposição e até a próxima.